Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez para mais um episódio do IPIcast. E hoje nós estamos aqui com um casal muito querido. Fala aí, Marininho. Muito querido, galera, muito gente boa. Cara, um prazer imenso, imenso. O Marininho queria cancelar a gravação para ele ficar de resenha, tá? Porque já tava aqui na resenha 2 horas aqui. de resenha, já queria me dar um churrasquinho. A galera e tal. falou 3 vezes, já Aliás, vamos começar? Vamos IPIcast começar. patrocina um churrasquinho, Tá né? aí, vai rolar. Vai Tem rolar. que rolar, Tem lugar. tem que rolar. Mas fala quem são nossos convidados, Marininho. Vamos lá, então. Kevin e Nath, sejam muito bem-vindos ao IPIcast. Por favor, se apresentem. Obrigado, gente. Por favor, amor, você primeiro. Bom, eu sou a Nath, sou professora de matemática, de robótica, tenho 27 anos. Eu acho que é a primeira professora de matemática que eu acho legal na vida. Acontece. É raro, mas acontece sempre. É mais Nossa. normal do que parece, né? Não, tem várias professoras legais, gente. Vocês aí que tem preconceito com a Tá matemática. aí. Sou esposa do Kevin e sou membro aqui da IPI. E é isso, eu acho. Tudo bem, gente? Eu Tudo sou. bem, Tem que olhar certo. pra alguma câmera ou não? Não, Pode olhar pra Faz, vocês. Pode olhar mesmo. pra gente. Bom, meu nome é Kevin, eu sou um advogado que não atuo na advocacia, assim como vários outros que eu conheço, né? Atualmente eu trabalho no banco, então eu sou gestor comercial de uma equipe, então eu fico ali responsável pela parte de venda de seguro desses consultores do Itaú. E aí a minha equipe ela tá praticamente no Paraná todo, então de Curitiba a Foz do Iguaçu. Legal. Também sou membro da IPI, obviamente, casado com essa maravilhosa, o amor da minha vida. E a gente está muito feliz pelo convite, viu? Vamos ver. Pô, Aí, que Sim, é um Nossa, prazer. demais. Um Ó, ó. prazer. Ó, é a segunda vez, tá? A gente tem 5 Tamo episódios, é a contando, segunda tamo vez que os contando. caras falam que é uma honra estar aqui. Tô me Tamo sentindo contando, especial, eu tá? já tô. Se esqueça A hora tudo. que estourar esse podcast, a gente já vai ter participado. É porque eu Rolou quero por ser fora, convidado. Instagram acabou, quiser Acabou. parceria, arrasta pra cima. Quero ser convidado pro churrasco também, por favor, viu? Enquanto não fica Pode, famoso pode no ir. churrasco, a gente Aí, pode ir, pelo menos. Com certeza. Tá convidado. Mas deixa eu começar com as nossas perguntas pra gente começar o nosso papo Qual que é a aqui. pauta de hoje, A então? nossa pauta é relacionamentos. Nós queremos falar de relacionamentos saudáveis, principalmente entre os crentes. Tá muito em alta essa pauta dos crentes terem relacionamentos e é muito frequente a gente ver na igreja relacionamentos que são abusivos. Como é que foi isso? Vocês tiveram contato com isso na vida de vocês, na sua adolescência? Você viu mais na igreja? Nath, também na sua adolescência, você viu muito isso acontecendo na igreja? Não aconteceu? Como é que foi isso na sua história? O Kevin foi um namorado tranquilo, com relacionamento não abusivo, ou ele foi mais ciumento, não, marcando em cima? Como é que foi isso pra vocês? Eu acho que na minha experiência, assim, dentro da igreja, é comum a gente ver alguns relacionamentos onde a gente vê a mulher mais retraída, mais de escanteio, assim, a presença do homem mais forte. Mas, graças a Deus, na minha casa sempre foi muito saudável. Então, eu tive um excelente exemplo de casamento, assim, da parte dos meus pais. Então, para mim, sempre foi muito claro qual que era o papel do homem, o papel da mulher. Então, eu já tinha muito claro, assim, aquilo que eu estava buscando. Então, eu acho que por conta disso, eu nunca tive nenhum relacionamento abusivo, assim. Antes do Kevin, eu tive 2 namorados, mas também foram relacionamentos tranquilos, assim. E aí, depois eu conheci o Kevin, que daí estava meio que fora dos padrões, assim, porque ele estava se convertendo, já era bem diferente dos outros caras que eu tinha namorado. E foi aí que eu me surpreendi quebrando o meu próprio padrão. No sentido de que, às vezes, a gente busca aquela imagem do crente de berço, com uma série de regras que a gente mesmo coloca, e que, muitas vezes, quando a gente amplia o nosso olhar, tem pessoas ali que, às vezes, são novas na fé. Você acha que receita de bolo, então, não é uma coisa que dá muito certo quando a gente fala de Não, relacionamento? eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar, principalmente a gente que cresce dentro da igreja. Tá. Porque, às vezes, tem pessoas que nos surpreendem, e o Kevin foi assim na minha vida. Cara, muito Que legal da hora. ela falar isso, porque a maioria das vezes quando a gente vai começar a lidar com meninos procurando namorados, tá? Hoje, pelo menos no Ministério de Adolescência, o Marininho tá bastante comigo lá. Cara, as meninas são muito pros moleques de fora. Querer um moleque de igreja é raridade. Eu queria o crente de igreja. Na hora que você falou de receita de bolo, eu até lembrei que as meninas fazem aquela listinha, né? Nossa. Pô, tem aquela listinha de quais as qualidades meu namorado tem que ter ou não tem que ter, e do nada acaba os critérios. Do nada chega alguém, pum. O duro não é isso. O duro é quando você encontra uma mulher, tipo, a minha Nath, minha esposa, que falou assim, eu fiz a lista e você atendeu todos os critérios. Eu falei, Ué, mano, Cara, mas, que você queria um bolo estragado.
Você queria um bolo que não desse É o famoso, certo, né? você orou muito, ela Isso. orou pouco, né? Que lista foi essa que a Nath... Ela queria fazer um mexido com o que sobrou na geladeira lá e deu Foi isso indo, aqui. foi Foi indo. indo. Muito interessante isso. Da minha parte, assim, eu cresci num lar em que meus pais nunca foram casados. Então, eu não tive, diferentemente da minha esposa, eu não tive uma referência de um casal dentro de casa ali, saudável, cristão. Minha mãe se envolveu com em outros relacionamentos, tal, mas nunca foi casada. E pra mim foi muito difícil no início do meu namoro com a Natália, e até do casamento, né, amor? Porque eu não sabia o que é o padrão de um namorado, o que é o padrão de um homem, de um marido. A Natália foi minha primeira namorada. E eu sofri bastante no início pra entender como isso funcionava, porque ela Primeira sim, namorada, mas foi a primeira Não moça. foi porque ele escolheu esperar. Ah! Só digo isso. Ah, entendi. Entendi, não, pô, mas Foi porque 5 ele minutos de escolheu podcast, ela... Primeira namorada, o cara tá de suéter. Pô, ainda bem que que você parece perguntou. que a avó dele deu pra ele. De óculos. barbinha Sério, né? feita. Muito sério. O suéter foi eu primeira. que comprei. Primeira namorada, todo mundo fala assim, não, cara, é crente, Fala, né? nossa, Poxa, que homem que santo. homem Fala santo, mansa, fala bonitinho, né? Tem que fazer é treinado, não é 5 treinado. minutos de podcast, vocês já me desmontaram inteiro aqui, eu vou embora. Não, aí o cara fala assim, não, vim de uma família difícil e tal, sem padrão. Aí todo mundo fala assim, nossa, o irmão se converteu mesmo, né? Tá até de suéter. Mas, enfim, voltando. E aí, realmente foi difícil porque a Natália, ela tinha um padrão na vida dela do que era ser um homem, né? Um homem cristão, um homem de valores, de respeito. E o mínimo que eu tinha que fazer era igualar o pai dela, pra tirar ela da casa dos pais dela. Então, poxa, eu sei que eu nunca vou ocupar o lugar do pai dela na vida dela. Mas o mínimo ali de respeito, de tudo, que eu tinha que ser pelo menos igual ao pai dela. Então, isso é uma visão que foi muito difícil de ser construída, mas eu sempre tive desde o início, quando eu me decidi por namorar, por pedir ela em casamento, eu sempre tive muito nítido isso na minha mente, de que a partir do momento que as coisas, que a gente tomou a decisão de firmar um compromisso mesmo no namoro, aquilo ali seria já visando cumprir ali os propósitos de Deus. Mas aí, vocês são jovens. Como é que é essa história de jovem casado? Aí. Assim, não esperei envelhecer, não esperei nada, casei cedo. Como é que foi essa decisão pra vocês dois? Pra mim foi muito mais fácil, assim. Eu não nasci crente, então eu nasci num lar cristão, mas não era muito praticante. E vivi uma vida, assim, um período, igual a gente brincou aqui. A vida bandida, uma né? vida bandida. É pra enriquecer o testemunho, né? Não façam Pra isso todo em mundo casa. chorar, né? No final. Aí eu conheci Jesus. E uma coisa legal de eu falar assim é porque eu sempre quis namorar. Mas eu queria um padrão de mulher na minha vida, de namorada na minha vida, que eu não estava disposto a pagar o preço por esse padrão. Então, eu queria uma mulher X, mas eu era Y. Cara, deixa eu contar uma história. Vai Essa lá. semana eu fui fazer um aconselhamento com um adolescente, né? E aí ele veio falar comigo de namoro, tal, não sei o quê, e na crise. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi com os caras da Mancha, né? Fui da torcida organizada, da Verde? Mancha Verde e tal. Isso não é Eu crente, falei assim, aprendi com os caras lá, velho. Lembro de um churrasco, a gente foi comemorar um aniversário de uma subsede, na van, e os caras de outra cidade e tal. E assim, cara, aquela bagulho louco na van, rolando droga, e o cara virou pra mim e a gente falou assim, de meninas que iam ter na festa e tal. Aí o cara falou assim, velho, você tem que entender que na torcida você não vai ter menina pra você casar. Você vai ter menina no máximo pra você pegar na mão. Nem foto junto você não pode tirar. E eu olhei assim e falei assim, cara, que coisa maluca. Tipo assim, porque num ambiente muito distante, existe um certo padrão de moral onde a galera espera da família, ou do que ele quer construir de família. Aqui não é nenhuma crítica à mulher, ou o cara, não é nada disso que eu tô falando. Tô falando assim, a construção de família que o cara queria era um padrão muito diferente, e ele tá falando assim, ó, existe o padrão de pessoas que você vai conversar, ou que você vai se envolver, que você vai ficar, você vai beijar, que, cara, é na vida pistoleira lá, Sim. na vida bandida. Existe outro padrão, e eu falei assim, cara, que legal, sempre existiu um padrão moral, e às vezes a gente não percebe isso, e eu acho que às vezes a galera, assim, na igreja, também às vezes foge desse padrão, ou mistura muito esse padrão. Mistura muito. E aí, um cara que não era um cara nada,
se torna um Miss Universo. É. Entendeu? O cara, pra eu um casar. karaokê. É. Aí o cara que era o Miss Universo, todo mundo fala assim, mano, esse cara tem um caráter irretocável. Cristo vive nele, ele vai estourar profissionalmente quando engrenar e tal. Aí as meninas falam assim, não, esse aqui é só meu amigo. Só tem 1000 seguidores. Famosa friendzone, né? Fica lá, você fala, Fica lá. por favor, ele tá aqui. Ele tá aqui, cara. Tem algumas meninas que eu namoro, eu cansei de falar, velho. Olha pra aquele menino ali, Nossa, tão mas tá bom, bonitinho, tá tão bom. crente. Tá bom, É né? porque daí também depende do que a pessoa está estabelecendo como prioridade naquilo que ela busca, né? Então, às vezes, o que a gente hoje, principalmente a gente que já é casado, né, que é um pouco mais velho, enxerga como o cara perfeito, em relação ao que a menina está procurando mesmo, né, lá no íntimo do coração, não é muito aquilo o foco, né? Sim. E aí acontece isso. E como é que foi pra você, Nath, casar jovem? Casar Com quantos jovem, anos, com quantos anos vocês casaram? eu tinha 24. 26 Ele anos. é 26. Nunca na minha vida Tá. eu imaginei que eu ia casar com 26 anos. Sabe aquela história que você vê Mas aqui? você tava procurando namorada? Cara, então, vou Ah. fechar essa janela, vai. Deixa eu fechar essa janela. É, e aí eu queria namorar, mas igual desse jeito que eu falei. Eu queria um padrão e eu era totalmente diferente do padrão que eu buscava. Quando, de fato, eu decidi firmar minha fé em Cristo e decidi, não, agora, então, eu vou, de fato, entrar em obediência, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. E não foi de imediato, assim. Mas eu me lembro de um dia, eu estava ajoelhado no meu quarto, em secreto, e aí eu comecei a orar para Deus, verdadeiramente, e pedir, falar, Deus, o Senhor conhece o desejo do meu coração, eu quero muito conhecer alguém, eu quero namorar, eu quero casar, e eu não quero mais ter essa vida que eu levo hoje, que nunca me levou a lugar nenhum. Hoje eu percebo que era uma vida vazia. E eu gostaria de fazer alguns pedidos para o Senhor de como, a historinha da lista, de Sim. como eu gostaria que a minha futura esposa fosse. Atributos, tudo. E ali eu coloquei, cara, tudo assim. E aí no final eu falei, mais que seja feita a sua vontade, não a minha. Eu morria de medo de casar com uma mulher feia. Pra mim, obviamente, né? Porque existem vários padrões. E graças a Deus, assim, casei com uma mulher muito Ai, bela. meu Deus. Mas não por isso. Eu coloquei lá um dos exemplos. Que ela tivesse o mesmo ministério que o meu. Que ela cantasse no louvor da igreja. Então, assim, fui colocando várias coisas. Ah, mas isso aí é muito específico. Cara, pede. Não sabe qual é a vontade de Deus, sabe? Enfim. E entre obediência e tenha paciência. Para algumas pessoas pode acontecer rápido, para outras pessoas não. Então, a partir daquele momento, Mate, eu tive a certeza de que eu ia casar, assim, logo. Não conhecia a Natália ainda, mas eu tive a certeza de que Deus me preencheu, sabe? Eu não precisava... O primordial pro casamento pra você, então foi uma decisão pessoal interna. Totalmente pessoal. Devocional, interna. uma questão da vida Da hora. devocional. Totalmente. Pô, quando se pensa em casamento, assim, casar jovem e tal, e como é que fica aquela parte dos amigos? Por exemplo, eu vivenciei isso com o Mate, a gente é amigo há muito tempo, e a gente zoava muito ele. Quando ele pediu a Nath em noivado, todo o processo acontecendo e tal, falou, pô, cara, a gente sempre foi um trio muito próximo de amigos, pô, você vai abandonar a gente, não sei o que, sempre aquelas brincadeiras e tudo mais. Como que é esse processo de relacionamento? Seja com outros casais e fortalecer essa amizade, porque não é mais aquela coisa de, aquela liberdade de agenda, de sair o tempo todo, igual a gente tinha, por exemplo, que era muito mais flexível, não tinha tantos compromissos também, etc. Como é que é isso, essa amizade depois do casamento, por exemplo? Acaba mudando um pouco, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você tá ali num casal, muda um pouco os programas, porque daí você precisa gastar tempo também. Só você e a pessoa, porque afinal o namoro é para você conhecer mais daquela pessoa, né? Para você decidir, afinal, se você vai estabelecer o compromisso de casal ou não. Então você precisa passar tempo com essa pessoa, E um uma coisa tempo que importante talvez você pra estaria falar- com a galera, né? Uma coisa importante pra falar pros casais também é que mantenham namorando depois que casa, né? Pelo amor de Deus, que tem casais que, tipo, abandona, né? abandonam. Casei, tchau. Casei, mas aí não tem mais romance, o cara não corta mais o cabelo, não usa mais Não usa mais o suéter Tem que usar. Tem que usar. Então. Mas a gente sempre tentou, assim, manter as amizades, né? Principalmente o Kevin, uma coisa que ele já vinha priorizando era porque ele tinha se convertido. E ele não queria deixar os amigos dele de antes.
para ser aquilo, se converteu, aí agora tchau. Claro que o relacionamento mudou, né? A forma de se relacionar com esses amigos mudou, mas uma coisa que ele sempre falava para mim era, olha, eu não quero perder o contato com os amigos que eu tinha antes, eu quero ser o amigo crente deles, né? Então, a gente sempre tentava, né, dar um jeito dele encontrar esses amigos, continuar tendo relacionamento, eu também. Até hoje que a gente é casado, né, o pessoal mais velho acha estranho, né, a pessoa casou, tipo, não sai mais sozinho, né? Mas eu continuo saindo com as minhas amigas, saio para tomar um café, saio para conversar, porque você se torna um casal, mas você ainda é uma pessoa individual, né? Você tem a sua vida, a sua personalidade, as suas coisas que às vezes você quer conversar, por exemplo, eu com uma pessoa que tem um olhar feminino, com uma amiga, então eu saio. Ele também sai essa semana mesmo, né? Ele estava lá em casa, ele falou, eu vou na casa do meu amigo, quero conversar com ele e tal, saiu, foi para lá. Então, eu acho fundamental manter as amizades de cada um, né? Mas também ter os seus momentos a sós, né? Eu acho que nessa questão de amizade nunca foi um problema pra gente, né? A questão de casar. O que mudou bastante pra nós, assim, pra mim, né? Porque ela, enfim, foi os rolês. Que era, antes, quando eu não era convertido, então era um tipo de rolê, e aí agora, mas é que não fazia mais sentido pra mim, entendeu? Não foi uma imposição dela, nem nada nesse sentido. Só o futebol de sexta-noite, né? Quando a gente começou a namorar, ele jogava bola sexta à noite. Mas nem na terça? Na terça também Não, na terça tá suave. Eu jogava Só que 3 o que vezes por aconteceu? semana. Comecei a namorar, Atleta pensei, nato. tô namorando, né? Yes. Aí, o que aconteceu? Chegou sexta-noite, e aí, tudo bem? O que a gente vai fazer? Ele, eu vou jogar bola agora, mas 10h30 eu tô saindo. Só que 10h30 meu pai nem deixava eu sair de casa. Aí eu falei... O pai dela é um presbítero de 20 e poucos anos de mandato na mesma igreja, tá? É verdade. Sim. Toma. Presteriano Meu pai e minha mãe aqui, casaram na igreja que a gente era, então... Irmão, Toma, tá? um dia antes da gente casar, ela sempre teve várias, assim, O nível de ousadia do irmão é grande, tá? É. É grande, é ser Ela, convertido, assim, chegar ali, ó. Os pais dela são pais muito corretos no ensino da palavra, assim, sem palavras pra dizer o quanto a criação deles foi incrível na vida Mas dela e bem do irmão dela. rígidos. Mas assim, só pra vocês entenderem, um dia antes da gente casar, ela tinha horário pra voltar pra casa. Meia-noite, era meu horário, assim. A gente ia casar no dia Sempre. 8, dia 7 ela tinha que, tipo assim, não, mas eu vou casar com sua filha amanhã, não interessa. Enquanto ela estiver dentro da minha casa, O dia que ele me pediu em quem manda sou eu. A gente foi jantar, ele pediu em casamento, daí eu voltei pra casa toda feliz com ele, daí uns amigos começaram a mandar mensagem que a gente tinha postado. Aí eles estavam num lugar, era umas 11 e pouco. Eu falei assim, nossa, pai, posso ir lá? Todo mundo quer ver minha aliança e tal. Ele, não. Daí eu falei, nossa, mas eu tô noiva. Daí ele, e daí? Seu horário é meia-noite, é 11h30, não vai dar tempo. Daí, tipo, ele não deixou. Então, era bem rígido até o final, né? E como é que foi isso aí da vida? Tipo, cara, eu mando, eu faço o que eu quero e entrar numa dinâmica de vida e Onde de tinha criação, regras, né? onde tinha muitas regras e uma regra, tipo assim, meio que negociável. A gente não vai abrir mão porque, hoje é um dia especial pra você, hoje você sentiu um arrepio no coração, sei lá, e você vai fazer. Não, você vai fazer o que a gente combinou, porque é isso que a gente tem clareza e vamos fazer isso. Como é que foi essa mudança pra você? A gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? Aham. Vou falar, então, vendo o copo meio vazio. Pra mim foi difícil enquanto individual, porque eu sempre fui um pouco egoísta na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito individualista, então eu não priorizava as outras pessoas. E aí, quando eu comecei a namorar, aos poucos eu fui entendendo que eu não podia mais planejar só o que eu ia fazer. Então, eu tinha que incluir a minha namorada nisso, eu tinha que incluir a minha noiva nisso. E até foi um dos pontos que ela se queixava bastante, assim, poxa, eu me preocupo com a gente, eu me preocupo em saber o que a gente vai fazer, de repente, na sexta, no sábado, domingo de culto, viu, gente? Tá? E você vai jogar bola. E eu, Vai jogar bola e ver o Verdão, né? e eu, tipo assim, queria desenrolar o meu. Não, beleza, se ela não pode, então, ó, eu vou ficar com ela até tal hora, depois eu vou pra casa do brother lá, que vai rolar um churrasco, que sempre ia, cara, sabe? Não tinha Não problema. tinha Então, nada demais, né? o copo meio vazio, por conta disso, eu perdi essa liberdade, mas agora falando do copo meio cheio, cara, isso trouxe pra minha vida
disciplina, coisas que eu não tinha na minha rotina, coisas que eu não tinha dentro da minha casa, que são primordiais hoje. Eu vejo que são coisas que a gente não consegue ter ali uma rotina, uma convivência sem ter esse tipo de... Então, por exemplo, quando a gente olha para um relacionamento, cara, a gente tem que entender que existem duas demandas, e existe a demanda da casa, do casal, e nesse sentido a gente pode perceber isso para dar prioridade justamente para as coisas que precisam ser prioridade para a nossa vida. Uhum. E aí quando entraram todas essas regras, cara, hoje eu olho e falo, meu, Que bom que chegaram, que né? bom que chegaram, e eu quero fazer isso também. Quando eu tiver oportunidade, eu quero ser, de repente, não tão rígido igual os pais dela. Mas você que agora é pai de uma coisa mais linda do mundo, deve imaginar também. Cara, são coisas que precisam ter para... Pelo menos essa é a minha opinião. Vocês acham que esses padrões, esses parâmetros de segurança, de moralidade, isso ajudou vocês a enfrentar as dificuldades no casamento, né? Porque todo mundo fala da crise do primeiro ano, que é a adaptação. Você veio de uma realidade onde os pais eram casados, almoço em família, todo mundo reunido, uma coisa bem estereotipada, né? De família margarina. E você, por outro lado, teve uma experiência completamente avessa a isso, vários tipos de relacionamento, etc., que aconteceu e que você contou um pouco. Como que foi quando juntou os dois no mesmo lugar? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? E o que ajudou, assim? Essa moralidade ajudou ou atrapalhou vocês, assim? Ter regra. Pô, essas regras ajudaram vocês ou atrapalharam vocês? Eu acho que pra mim, assim, quando eu casei, foi muito legal poder descobrir, afinal, depois, porque daí você tem todas aquelas regras, você tem que viver de acordo com o que está estabelecido ali na sua família. Aí você casa e você vai formar a sua própria família. Legal. Então, uma experiência muito legal foi descobrir quais iam ser as nossas regras. Porque, claro que tem coisas, por exemplo, um horário inegociável à meia-noite, para mim, pelo menos hoje, né, não é algo assim que eu não negociaria. Para mim é algo que se pode negociar. Meu primeiro ano Pro de meu casado, pai não era, entendeu? minha esposa sofreu a mesma coisa, a gente ficou todos os dias do ano saindo. Até hoje, a gente Todos volta, os dias do quando a ano. gente volta tarde, eu tiro foto e mando pro meu pai no grupo da família. Olha o horário, porque é sempre assim, isso não é hora de gente de bem estar na rua. Aí eu mando pra ele com essa... Gente de bem, tá? Gente de bem. Gente A de mesma bem. frase que eu vou falar. Então. O pai dele, às vezes, a gente saía pra comer um lanche, o pai dele falava assim, mandava mensagem assim, se é hora de homem casado, tá na rua. Teve uma vez que o pai dele me ligou bravo, tipo, a Seu primeira pai semana podia assim, ser amigo do meu Deus, pai, então. Meu Deus. Não, ele me escalou muito. Várias vezes. Mas 2h30 da manhã na rua, isso é horas que a gente tava conversando, fazendo... E a Natália junto, não era... Pois é. Cara, Meu pai é eu dessa podia estar na opinião. casa do pastor da igreja. Era meia-noite, irmão. Mas eu Tinha tô na que me casa do levar pastor embora. da igreja. Aham. O pastor tá aqui. Tá, mas eu não, ela é o pastor filha do não é pa- meu filho. É, Você é exatamente. minha filha, vem embora. Então era bem rígido. Essas coisas, eu, pelo menos por enquanto, né, acho que podem ser negociadas. Mas daí eu pude ver as coisas que realmente eram importantes para decidir o que a gente ia colocar na nossa família, né? A minha família sempre teve isso da mesa, igual você falou, de fazer as refeições juntos. Quando a gente assistia uma série na Netflix, era todo mundo junto. Ninguém abandonava ninguém. Não podia ver um episódio sem estar todo mundo lá junto. E na casa do Kevin já era bem diferente, porque a mãe dele era sozinha Trabalhava e ela muito. trabalhava no shopping. Então, os horários, né, são malucos. Então, não tinha condições deles fazerem as refeições juntos. Então, na casa dele, eles eram acostumados a cada um se vira e vai comer no seu quarto. O primeiro dia, depois que a gente casou, voltamos da lua de mel, que eu chegava mais cedo, aí eu fiz o almoço, arrumei a mesa. Quando ele chegou, ele abriu a porta e ele começou a chorar. Porque era uma coisa que ele nunca tinha vivido, assim. Cara, que Então, legal. e eu pude, da mesma forma, valorizar ainda mais a minha casa. Porque quando eu vi ele chorando, eu pensei, caramba, que privilégio que eu vivi. Porque já tinha isso na minha casa e agora eu posso fazer na minha nova família. E valorizar a memória Valorizar o que passou e ver que realmente as coisas que às vezes eu nem dava valor na minha casa, nossa, olha quanto valor essas coisas têm. E aí, claro que juntos, né,
decidir o que a gente ia querer fazer igual, o que a gente ia fazer diferente, para montar daí o que seriam as regras da nossa nova família, né? E como a Então, gente isso que foi muito manda, as legal. regras podem ser alteradas, né? De acordo com o tempo. As exceções são nossas. Exato. As exceções são Tem nossas. como criar uma regrinha a mais ali no final do jogo, mudar. Pô, Dá pra dar 15 minutos de acréscimo, Dá. pra poder empate. Sempre tem, né? O do jogo sempre tem. Sim. Mas, e é possível ser casado, jovem e feliz? Com certeza. A melhor coisa que aconteceu na minha vida depois de ter aceitado Jesus foi casar. E eu não falo isso porque a gente tá aqui em frente às câmeras Ele ou porque fala ela isso tá sempre. aqui. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É óbvio que o casamento ele pode ser uma decisão que vai arruinar a sua vida também. Então, e aqui é um conselho que eu dou para os jovens. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias sobre relacionamento. E o que a gente tem que entender é que existe um padrão. Cristo é o nosso padrão. Sim. Então, a gente não pode aceitar menos do que o padrão de Cristo para a nossa vida. Não é porque todos os seus amigos ou todas as suas amigas estão namorando que você vai namorar qualquer pessoa porque você está desesperado, enfim. Então, Cristo é o nosso padrão. E a gente não pode aceitar menos do que isso. Então, coisas simples como a pessoa não te valorizar, a pessoa não priorizar você ali, a pessoa não tem os mesmos princípios que você, é muito difícil. Julgo desigual está na Bíblia. Quantos casamentos vocês conhecem ou relacionamentos de que um só é crente? Cara, é muito difícil de dar certo. É muito difícil da pessoa conseguir ali. Conciliar. Não é impossível, obviamente, mas assim, o papel de conversão ali, de convencimento é do Espírito Santo, não é nosso. Esses tempos atrás eu estava conversando com alguns amigos de longa data, da época que eu escrevia em blog, a gente metia o pau em tudo. Era Sua mó- cara, irmão. E aí, uma das coisas que a gente falou, e esse meu amigo passou por várias experiências na vida, até divórcio e tal, foi uma experiência bem grave, assim, no coração dele, marcou ele profundamente. E ele falou assim, cara, como a gente era menino, né? A gente acreditava que algumas coisas que nos eram colocadas, ensinadas, como o jogo desigual, foi uma coisa que a gente bateu muito em cima, música do mundo, né? Porque isso era um debate ainda, tipo, a gente batia muito em cima dessas coisas e a gente falou assim, cara, como algumas coisas que, na verdade, não são só conceitos, tipo, preconceitos ou moralismos, ou não, às vezes são conceitos de sabedoria de vida, Sim. e a gente não consegue olhar. E quando a gente começa a ficar velho, né? Começa a aparecer umas calvície, a gente começa a rir do pavê, começa a usar suéter, aí, velho, aí a gente começa a perceber, poxa, tem muita sabedoria escondida nessas coisas. Demais. E às vezes a gente principalmente quem cresce dentro da igreja, cresce ouvindo muito isso só como regras Sim. e não como valores. Experiência de vida, né? E aí acaba não levando em consideração aquilo, ou achando assim, mas será que vai valer a pena eu seguir isso? Eu fico aqui, eu mesma, quando eu era mais novinha, às vezes eu pensava assim, gente, mas aí eu fico aqui fazendo tudo certinho, e se depois Deus não me honrar? E se, mas será que é tanto assim que vale a pena, né? E uma coisa que eu sempre falo para todas as minhas amigas solteiras que falam sobre isso, vale a pena você seguir os princípios de Deus, porque Deus honra cada detalhe. Então, não pense... esses dias eu estava até, uns meses atrás, falando com uma amiga minha que é crente a vida toda, e ela já estava assim, não vai... Deus não vai, eu acho que, já deu, não vai rolar, eu vou ficar sozinha mesmo. E eu falei, não pensa assim, Deus vai te honrar. Às vezes, do nada, as coisas mudam. Aí ela, mas o meu do nada já não aconteceu e tal. E aí, passou um tempinho, do nada, tudo mudou. Ela encontrou um menino, assim, que Deus honrou tudo, sabe, na vida dela. Então, isso é muito importante, assim, principalmente as meninas, que eu acho que acabam ficando um pouco mais tensas com isso, né? Porque às vezes estabelece esse padrão e ela fica num padrão que depois ela acha que não vai conseguir encontrar ninguém, mas Deus, ele honra, né, essas escolhas. Se fosse escolher uma qualidade que você mais admira nele, qual seria? Uma qualidade? Isso. Nossa, são várias. São várias Eu acho que um mesmo. defeito que ele não tem, Humildade. né?
Ele fala que o único defeito é ser humilde. Entendi. brincadeira. Você se orgulha da sua humildade, né? Brincadeira, pelo amor de Deus. Eu acho que uma coisa assim que eu gosto muito é a leveza assim com que ele encara a vida, assim, até quando eu fico brava, é muito difícil ele ficar bravo. E se ele fica, rapidinho já passou, então ele é muito tranquilo, assim, essa leveza para encarar as coisas. Às vezes está numa situação super estressante, mas ele é aquela pessoa que está lá pleno. Legal. E a sua dela? Cara, vocês conhecem a Mulher de Provérbios? Ah, De Que verdade, isso, tá? eu encontrei a Mulher de Provérbios. Toma. De verdade, eu falo isso sempre pra ela. E não é da boca pra fora, é porque eu realmente encontrei a Mulher de Provérbios. A Natália, ela é sensacional na minha vida, assim. E não só comigo, pra outras pessoas. Quem tem, vou usar o privilégio de conhecer ela, de ter ela na vida como amiga, enfim, sabe o quanto ela é valiosa. Então, várias coisas, mas eu vou resumir na Mulher de Provérbios. Da hora. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram juntos? a maior de todas? A maior de todas, com certeza, foi o que a gente passou no ano passado, né? Que a gente engravidou e aí passamos uma série de complicações na gestação e perdemos o nosso bebê quando eu já estava grávida de 7 meses. Então, acho que de todas as dificuldades, a gente já passou algumas, né? Tipo, quando a gente ficou noivo, o Kevin perdeu o emprego. Então, a gente tinha uma renda que a gente estava ali contando, que foi tirado. Aí, quando a gente estava para casar, entrou a pandemia. Então, vieram incertezas em relação a se ia acontecer. A gente sabia que a gente ia casar de algum jeito, mas será que o que a gente sonhou ia se concretizar? Também foi bem difícil. E aí, no ano passado, toda essa situação do bebê também, sem dúvida, assim, foi o maior desafio de todos. E é muito louco porque a gente viu várias pregações, né? E na Bíblia diz que quando der a tempestade contra a casa que estiver na rocha, nada vai acontecer. E a gente viu várias pregações sobre isso, a gente crê e tal, leu a passagem na Bíblia, mas a gente nunca tinha vivenciado de fato. Tão profundamente, né? E o pessoal fala, tem crise do primeiro ano. Aí tem gente que fala, tem crise do segundo 3 ano. anos, Dos 3. né? Cara, a gente nunca teve crise. Nunca tivemos crise, assim. A gente sempre teve muito ciente na nossa cabeça do amor que a gente tem um pelo outro. E eu não tô dizendo que não existam as crises, tá? Mas tô dizendo... É que eu acho que a gente passou essas 3 grandes crises, que daí nem teve muito espaço para essas pequenas coisas, como, por exemplo, a adaptação do primeiro ano de casado. Tinha sido tão difícil o nosso noivado, que ele perdeu o emprego, daí a gente ficou naquela de como que iam ser as coisas, aí Deus nos sustentou, provou seu amor por nós, assim, mais uma vez, dando sustento. E aí depois consegui um trabalho novo, pagamos tudo para o casamento, mais do que a gente imaginava, conseguimos comprar nosso apartamento, aí... Quando estava para casar, pandemia. Daí agora, será que vai ter? Daí eu acho que quando a gente casou, a gente estava tão grato pelo nosso casamento, Deus honrou tanto a gente, permitindo o casamento acontecer, mesmo na pandemia, com várias coisas que a gente tinha sonhado, a gente estava tão grato. É importante. Que a gente, depois, no primeiro ano, a gente estava muito feliz. Então, eu acho que essas coisas difíceis, né, elas cada vez mais nos fazem dar mais importância para as coisas que realmente têm importância. Isso são nos valiosas. uniu muito, de verdade, muito. E não ficar se importando com coisas pequenas, né? Então, lógico que a gente briga, coisas do tipo, deixou a toalha em cima da cama, esqueceu de estender a roupa. Lógico que a gente tem essas questões do dia a dia, mas acho que eu vejo que para alguns casais isso são crises tão grandes, motivos de tantas brigas, e para a gente pode até discutir, mas não é uma questão, sabe? Por conta dessas situações tão difíceis que a gente já passou. Eu acho que a gente vai fazer 3 anos de casado agora em agosto. E eu acredito que o nosso casamento ele amadureceu muito rápido por conta, principalmente da perca ou perda, não sei, do nosso filho agora em novembro do ano passado. E para nós foi primordial a gente continuar firme na fé. Sim, primordial. Uma consideração final, Marinim. Pô, acho que o que eles vê se
esse brilho, não só jovem, como ter casado, ter essa certeza de estar na decisão, no caminho correto que Deus quer, né? Essa certeza igual quando Deus é cuidadoso nesses detalhes do quarto secreto. Então, a gente acompanha muita gente, geração adolescente, jovem, que, pô, eu não tô namorando, eu tenho essa crise, pô, será que eu vou nessa menina aqui mesmo? Porque aquela que eu pedi para Deus ainda não tá aqui, querendo sempre acelerar os processos. Acho que ver casais assim, dando um testemunho tão legal, tipo de... Testemunho de fidelidade, né? De Deus. fidelidade, de Deus realmente estar cuidando não só de como serão os planos, casamento, etc., mas dos pequenos detalhes, daquilo que você pediu lá no seu quarto, aquele detalhezinho da mulher de Provérbios. Claro que todo mundo, né, busca isso, mas aquele detalhe ou outro, a questão da música, por exemplo, cara, isso é sensacional. Acho que reaviva esse sentimento que a nossa geração procura. Uma consideração final, meu amigo. Eu acredito assim Além que... de use o suéter que ela comprar. Aceite os looks que sua Isso. esposa propõe. Principal, se fosse pra gente resumir assim, galera, não procura conselho em quem não deu certo, em quem não, por exemplo, eu quero casar, aí você vai conversar com aquele seu tio que só fala mal da esposa, sabe? Não, cara, você quer casar, vai conversar com quem então fala bem de casamento, vai conversar com quem fala bem de namoro, com quem, sei lá, abre empresa, tipo, acho que consideração final seria essa, assim. Eu sempre procurei pessoas que me fizessem bem e não mal, porque tem muito isso, a gente acha que a pessoa vai fazer bem, pode ser até aquele seu brother, mas o cara só sabe reclamar, só sabe falar mal, só sabe aquilo. Então, acho que uma consideração final seria essa, de procurar pessoas que nos fazem bem. Legal. Para pedir conselho, além do pastor, viu? Pastor Matheus. Né? É. Bom, eu acho que se você está aí pensando nesse Dia dos Namorados, né, se você ainda não namora, se você vai achar aí o prometido ou a prometida, o meu conselho é que você tenha calma, não abra mão dos seus princípios, né? Se você tem a sua lista aí do que você colocou, analisa a sua lista se aquilo que você elencou como prioridade realmente é importante para Deus. Então, busca os critérios da sua lista na palavra, porque às vezes a gente põe coisa também que para Deus não faz diferença nenhuma e não vai ser relevante num casamento. Então, monta a sua lista de acordo com a palavra e não abra mão dela, porque Deus vai honrar cada vez que você guardar, né, os princípios dele e ficar em obediência. Deus vai fazer muito mais do que você espera. Cara, muito legal conversar com vocês, porque uma coisa que ficou muito forte no meu coração é como estar bem alicerçado, bem convicto, bem coerente sobre o que acredita, sobre o que pensa, sobre o que crê, faz uma diferença gigantesca em todas as áreas da vida, né? A gente tem tido o privilégio de andar um pouco mais perto de vocês, temos saído algumas vezes juntos e isso é uma realidade mesmo. Vocês experimentam algumas coisas a partir de princípios. Então, acho que para todo mundo aí de casa, viver princípios de Deus, não só conhecer princípios, não só saber as coisas, né? Esse aqui é um jargão que todo mundo fala. Não, viver os jargões traz uma experiência de fé que alicerça a gente para o dia da tempestade, para o dia ruim. E estou muito feliz com a presença de vocês, né? A gente tem aprendido a amar vocês, que não é difícil também. Então, sintam-se à vontade, estão em casa, voltem mais vezes. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Quero ir pro churrasco.